Salve, salve, turma! Sempre é uma grande satisfação me dirigir a vocês e nós estamos aqui mais uma vez para fazer aquela nossa conversa introdutória, trazendo as ideias iniciais que vão permear toda a unidade que vai ser tratada nesse momento. Então, a unidade 10. A unidade 10 nós damos início ao último assunto que a gente vai tratar nesse nosso curso, então, que é geometria hiperbólica. Então, nós estamos caminhando para finalizar o conteúdo da nossa disciplina. Então, é um momento em que a gente deve imprimir um esforço ainda maior para a gente poder conseguir chegar até o final, assim como no início, né? com vontade e com a dedicação que se faz necessário nesse curso, como a gente já comentou outras vezes. Então, vamos lá, eu quero que vocês venham comigo, não me abandonem não, vamos juntos. Então, na unidade 10, nós vamos tratar do que nós chamaremos de geometria hiperbólica. O que é isso? Bom, eu já cheguei a comentar com vocês anteriormente, mas retornando um pouquinho, na unidade 9, nós nos encontrávamos com a geometria neutra, início da unidade 9, nós nos encontrávamos com a geometria neutra, com todos os axiomas, menos axiomas de unicidade de paralelas. Então, dessa geometria neutra, nós dissemos o seguinte: a geometria neutra ela promove uma bifurcação em duas geometrias, dependendo de qual axioma de paralelismo você enuncia. Da seguinte forma, com a geometria neutra, se a gente disser que, dada uma reta e um ponto fora dela, passa uma única reta paralela à reta dada, então nós temos, acrescentando esse axioma à geometria neutra, nós construímos o que nós chamamos de geometria euclidiana. Agora, e aí nós vimos todos os resultados decorrentes da geometria euclidiana: existência de retângulo, soma dos ângulos internos de um triângulo de 180 graus, etc. Tivemos uma série de informações obtidas aí que a gente já conhece, a geometria euclidiana. Agora, o outro caminho, quer dizer, ao invés de introduzirmos o axioma à geometria neutra, então, estando com a geometria neutra, se ao invés de introduzirmos o axioma de paralelismo de Euclides, nós negarmos esse axioma, isto é, introduzirmos um axioma que seja a negação desse, que é o axioma que nós chamamos de axioma de paralelismo de Lobachevsky, então nós construímos uma outra geometria, uma outra possibilidade de geometria. Então isso é de fato muito interessante. Então, geometria neutra é uma geometria, tem esse nome neutro, porque os resultados válidos nessa geometria também são válidos na geometria euclidiana, que é obtida da neutra acrescentando o axioma de paralelismo de Euclides, APE. E se, ao invés de introduzirmos o APE, a geometria neutra, se nós introduzirmos o APL, axioma de paralelismo de Lobachevsky, então nós teremos uma outra geometria. E esse axioma de paralelismo de Lobachevsky é, de fato, a negação do axioma de paralelismo de Euclides. Então, nós retornamos àquela questão inicial que eu falei para vocês no último vídeo introdutório da unidade 9. Após Euclides enunciar o quinto axioma, né, quer dizer, no livro Os Elementos, ele anuncia 5 axiomas. O quinto axioma é o axioma de paralelismo de Euclides. Esse axioma
Então, pela própria formulação dele em relação à formulação dos demais, ao enunciado dos demais, ele tem um enunciado um pouco mais complexo, um pouco mais rebuscado. E, por esse motivo, acreditava-se que esse axioma, de fato, não seria um axioma. Então, tentou-se provar esse axioma. Bem, e lá no século XIX, o Lobachevsky foi o cara que falou, olha, eu vou fazer o seguinte, na tentativa de provar esse axioma de paralelismo de Euclides, eu vou fazer o seguinte, eu vou negar esse axioma de paralelismo de Euclides, né? Eu vou pegar a geometria neutra e vou introduzir uma afirmação nessa geometria neutra, que vai ser a negação do axioma de paralelismo de Euclides, e verificar se isso me leva a alguma contradição. O fato surpreendente, que surpreendeu, dizem os historiadores, surpreendeu inclusive ao próprio Lobachevsky, foi o fato de que o Lobachevsky não encontrou nenhuma contradição. Então, ele seguiu ali, desenvolvendo resultados, desenvolvendo a geometria neutra mais esse axioma de negação do axioma das paralelas, não encontrou nenhuma contradição, e de forma que ele acabou por construir uma nova geometria, né, chamada geometria hiperbólica. Bom, então eu queria dar mais detalhes sobre esse axioma de paralelismo de Lobachevsky. Então, veja, nós estamos com a geometria neutra, todos os resultados da geometria neutra são válidos, portanto, e aí agora eu acrescento um novo axioma, o axioma de paralelismo de Lobachevsky. O que diz esse axioma? Bom, primeiro, esse axioma vai negar o axioma de paralelismo de Euclides. Tá? Então, o que significa negar? Como eu nego o axioma de paralelismo de Euclides? Bom, o axioma de paralelismo de Euclides diz, dado uma reta, ou para toda reta que você pegar, qualquer que seja a reta. Então, veja, essa é uma afirmação que é universal. Qualquer que seja a reta, qualquer ponto que você escolher fora da reta, não importa onde, qualquer outra questão universal, qualquer reta, qualquer ponto fora da reta, né? Dado qualquer ponto fora da reta, ou para toda a reta e para todo ponto fora da reta, existe uma única reta que passa por esse ponto fora da reta, paralela à reta dada. Então veja que aqui a gente tem no APE, no axioma de paralelismo de Euclides, nós temos uma formulação de universalidade, qualquer que seja a reta, qualquer que seja o ponto fora da reta. E o interessante é que ao negar isso, quer dizer, se eu quero negar que para toda reta e para todo ponto fora dela existe uma única reta, eu vou ter que dizer o seguinte, é que se para toda reta e para todo ponto fora dela existe uma reta, né? Então a negação seria, existe uma reta e existe um ponto fora dessa reta que não satisfaz as condições dadas no APE, ou seja, pelo qual não passa uma única reta, porque a gente já sabe que uma passa, pelo menos uma passa, pela geometria neutra diz, dado uma reta, geometria neutra, dado uma reta, ou qualquer que seja a reta, qualquer que seja o ponto fora da reta, existe pelo menos uma reta passando pelo ponto P paralela à reta dada. Então esse resultado é verdadeiro para a geometria euclidiana e também para o Lobachevsky, qualquer outra geometria que aceite os axiomas da geometria neutra. E nós estamos com esses axiomas, estamos acrescentando mais um. Qual? A negação do axioma de paralelismo de Euclides. Então,
veja que negar o axioma de paralelismo significa construir uma afirmação que é uma afirmação que tem a característica não de universalidade, não vai ser para toda a reta, mas uma característica mais específica. Porque para negar que qualquer que seja a reta, negar isso significa dizer existe uma. Porque se existe uma, aí já não vai ser qualquer reta, vai ser para toda a reta que as condições vão ser satisfeitas. Então, Lobachevsky disse, olha, então, suponha que exista uma reta e um ponto fora dela. Então, suponha que exista uma reta e suponha que exista um ponto fora dela, tal que, por esse ponto, passa mais de uma paralela à reta dada. Porque uma paralela eu já sei que passa pela geometria. Então, suponha que passa mais de uma paralela à reta dada por esse ponto. Então, veja que os quantificadores universais do paralelismo de Euclides são, agora, na negação, o quantificador será existencial. Para toda reta, eu digo, contradizer qualquer que seja reta, significa dizer, existe uma. Qualquer que seja o ponto fora da reta, existe um ponto fora da reta. Se existir uma reta e um ponto fora dela, pelo qual passa mais de uma reta, então não vale o axioma de paralelismo de Euclides. Não vale, porque essa reta e esse ponto fora teria que passar uma única paralela. A única reta, passando por esse ponto paralelo à reta dada. Então, essa é a primeira observação interessante, que vocês devem prestar bastante atenção e ter bastante cuidado e compreender isso em profundidade, que é a negação desses quantificadores universais. Então, a negação do axioma de paralelismo de Euclides. Então, agora, com esse axioma, que a gente vai chamar de axioma de paralelismo de Lobachevsky, existe uma reta e existe um ponto fora dela, pelo tal que por esse ponto passa mais de uma reta paralela à reta dada. Esse axioma, junto ao grupo de axiomas da geometria neutra, formará o que a gente chama, estabelecerá ou nos possibilitará construir o que a gente chama de geometria hiperbólica. Bom, e para o vídeo não se estender muito, eu vou dar uma paradinha por aqui e eu volto com outro vídeo para a gente finalizar essa apresentação inicial. Beleza? Até daqui a pouco.